Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Deus abençoe sua vida, muito obrigado pela tua presença mais uma vez aqui no meu canal. Eu quero dar início a mais uma mensagem da Palavra do Senhor, mas primeiramente eu quero pedir para você, não esquece de deixar o seu like, não esquece de compartilhar e também se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Isso é muito importante para que nós possamos continuar crescendo e semeando a Palavra do Senhor. Nós vamos agora para uma breve vinheta e logo em seguida estaremos dando início a mais uma mensagem. Muito bem. Muito obrigado pela tua paciência, ter aguardado até aqui. Eu convido você, abra comigo a tua Bíblia, se você estiver de posse dela, no livro de Romanos, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso 11. Livro de Carta aos Romanos, capítulo 6, a partir do verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: Assim também vos considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe oferecerdes as suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis o vosso corpo aos seus membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Verso 14: Porque o pecado não será domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém, queridos? Esse texto é apenas para a gente ter uma referência. A referência que eu quero falar hoje é sobre o pecado. É um tema que muitas vezes as pessoas não gostam de ouvir. Mas eu não estou aqui para acusar ninguém através dessa mensagem, mas estou aqui para trazer uma mensagem que nos alerte sobre as condições que nós vivemos e que nós muitas vezes aceitamos as coisas sem conferir se aquilo ali está certo ou está errado. Queridos, a palavra de Deus diz que o pecado na vida do homem, ele consome. O homem é consumido pelo pecado. O pecado é como se fosse um veneno que é injetado nas correntes sanguíneas daquela pessoa, que no começo ela pode até ter um sabor até agradável, aquela coisa do desconhecido, aquela coisa do proibido, só que mais tarde aquilo ali vai acabar se tornando como é que se diz? Uma contaminação em todo o corpo daquela pessoa. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque o inimigo das nossas almas, ele está sempre alerta nessa parte. Ele está sempre procurando uma forma de injetar esse veneno em você. Quando você olha para a palavra de Deus, você vai ver que existem muitas formas que Satanás usa para afrontar o povo de Deus, para injetar este veneno na pessoa, para que a pessoa se torne um pecador, um iníquo, e aí possa ele arrebanhar essa pessoa para o seu lado. Nós sabemos que o mundo aí fora, infelizmente, estamos vivendo tempos de muita decadência moral, muitas coisas envolvendo pecado, que são prostituição, bebedice, crimes de uma forma geral, corrupção. Então tudo isso, o inimigo ele induz as pessoas a se envolverem. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande. E a palavra que eu vou trazer hoje para nós, envolvendo essa questão pecado, vai nos dar uma pequena luz, porque tem muito mais coisas para se ensinar. E eu creio que se você é uma pessoa que busca o Senhor, você vai compreender o que eu estou falando e você vai também buscar outros métodos para fugir dessa questão, que é a questão do pecado. O tema desta mensagem é: como o homem é induzido ao pecado. Nós lemos aqui de Romanos 6, do 11 ao 14, apenas como uma referência, que é a questão do pecado. O pecado, meu querido, é um ato contra Deus e o homem precisa estar atento, pois Satanás não ataca de forma a deixar entender que a pessoa está cometendo pecado,
mas com sutileza para enganá-lo. Ou seja, o inimigo das nossas almas, quando ele vem sobre a minha e sobre a sua vida, ele vem na intenção de nos seduzir, de fazer com que nós venhamos a pecar. Por quê? Porque o pecado é uma forma que nos impede de entrar no reino dos céus. Claro que existe uma forma de você ser redimido dele, é através do perdão. Quando nós erramos, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, pedimos perdão pelos nossos atos errados e o nosso Deus nos perdoa, porque a palavra de Deus nos afirma isso. Lá no livro de 1 João, capítulo 1, verso 9, diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar a todos os pecados e nos redimir de toda injustiça. Então, nós sabemos que temos esse recurso, mas Satanás ele não desiste da minha nem da tua vida. Talvez no tempo que eu estava lá fora no mundo, que você estava lá fora no mundo, ele talvez não dê muita atenção para você, as coisas na tua vida às vezes caminham até muito bem. Por quê? Porque o inimigo ele tem você como já sendo dele. Ele entende que aquela pessoa que está lá fora no mundo, aquela pessoa que está vivendo na vida do pecado, muitas vezes por ignorância, porque a pessoa não conhece a palavra de Deus. Algumas vezes tentaram falar para ela, mas ela não quis ouvir e ela está lá por ignorância e o inimigo já tem com ele que aquela pessoa já lhe pertence. Então aquela pessoa, tudo que ela faz, muitas vezes dá tudo certo. Por quê? Porque Deus ele não se interfere na maneira como nós agimos. Porque Deus não vem aqui para você e impede você de fazer o errado. Você tem livre-arbítrio. Aí você erra. Para Satanás está ótimo o que você está fazendo. Aí você precisa muitas vezes parar para ouvir as pessoas que vêm ao seu lado e falam com você. Olha, não caminha por esse caminho que você vai se prejudicar. Não faça isso que é pecado. E a gente muitas vezes, quando está lá fora no mundo, não quer ouvir isso. Nós não queremos ouvir que estamos andando de forma errada, que estamos caminhando errado, que estamos dando ênfase ao pecado, estamos caminhando a passos largos para o inferno. Quando nós pregamos a palavra de Deus nas ruas, que levamos uma palavra de evangelização para as pessoas, muitas pessoas não querem saber. Tem muitas pessoas que não querem saber. E uma coisa que é muito, muito interessante é que muitas vezes, querido, as pessoas vão estar morrendo e indo para o inferno, não por causa do ato praticado de pecado, mas por causa de não ter aceitado o perdão. Você já parou para pensar nisso? Muitas vezes você vai ali falar com uma pessoa que você percebe que aquela pessoa está fazendo coisas erradas, está vivendo de forma totalmente fora do contexto da palavra de Deus, pessoas que estão vivendo uma vida miserável. Aí você vai falar do perdão que aquela pessoa pode receber através de Jesus, se ela aceitar a palavra de Deus. Só que aquela pessoa não quer, e aquela pessoa vai morrer na iniquidade, e não vai morrer simplesmente porque ela foi um pecador, mas ela vai morrer porque ela não aceitou o perdão de Deus, e vai morrer e vai para o inferno. Então isso nós temos que tomar um cuidado muito grande. Tem até uma ilustração que eu vi esses dias recentes, trazido por um desses pastores da mídia aí, famosos, eu não vou nem citar nomes aqui, mas ele contou uma ilustração e eu estou vindo justamente na questão que envolve este tema que eu estou falando hoje, que ele vem bem a calhar. Conta-se que um homem, um jovem ainda, havia cometido um crime, e lá naquele estado onde ele vivia, aquele crime era passível de pena de morte, e ele foi condenado à morte. Havia sido marcado já o dia da sua sentença ser executada. Mas as pessoas daquela cidade se compadeceram do ato, da situação, e foram falar com as autoridades dizendo: olha, é um moço tão novo, será que ele não pode ter uma segunda chance? Veja bem, é uma pessoa que ele é muito rapaz ainda, ele cometeu um crime, ele cometeu esse erro, mas eu acho que ele pode se redimir. Será que não tem jeito da gente poder conversar com o governador? E a conversa chegou até o governador daquele estado. Quando o governador ouviu a história daquele rapaz, ele falou: eu vou perdoar o crime desse jovem. Só que aquele governador fez o quê? Ele preparou a carta do perdão dele, que ele sairia da cadeia. Só que no dia que ele foi levar essa carta no presídio, ele vestiu uma roupa que é muito comum de pastores,
que é um terno com gravata. Alguns ministérios usam isso aí como já uma vestimenta meio que vai de praxe daquele lugar. Então é muito conhecido. Você chega uma pessoa com uma Bíblia de terno e gravata, você pensa, é um pastor. E aquela pessoa, aquele governador vestiu terno e gravata, pegou uma Bíblia, pegou aquele documento que perdoava aquele jovem, colocou dentro da Bíblia e foi lá no presídio falar com ele. Ele já estava condenado à morte, meio revoltado com tudo aquilo. Quando o governador chegou, ele não reconheceu que era o governador e pensou que era um pastor. Aquele homem chegou para ele e falou assim: meu filho, eu tenho aqui nas minhas mãos o perdão para a sua vida, se você quiser. E aquele rapaz revoltado não quis saber daquele homem, ainda desrespeitou ele, porque ele já estava preso mesmo, ele entendia que nada ia melhorar a vida dele, e ele até desrespeitou, se mostrou muito agressivo, e o governador desistiu de entregar aquela carta para ele e foi embora. Aquele carcereiro que estava lá atendendo aquele momento, chegou para aquele rapaz e falou: rapaz, por que você fez isso? E o rapaz deu a sua justificativa, revoltado porque estava condenado à morte. Ele falou: só que você cometeu um outro erro muito grande, porque aquela pessoa que veio aqui, ele não é um pastor, ele é o governador do nosso estado. E ele veio aqui, dentro daquela Bíblia que ele estava carregando, tinha uma carta que é a tua carta do teu perdão e você não aceitou. E aquele moço foi condenado à morte, permaneceu a condenação à morte. E no dia que aquele moço estava lá no local onde seria feita a execução, perguntaram para ele se ele queria falar alguma coisa, se ele queria dar algum recado, se ele queria falar alguma coisa especificamente para alguém. Ele falou: eu quero trazer uma palavra rápida para todas as pessoas que estão aqui, principalmente para os mais jovens. Olha, eu estou aqui neste lugar, eu não estou aqui sendo condenado e no momento vai ser feito a execução da pena que eu recebi, não foi por causa do crime que eu cometi, mas por causa do perdão que eu não aceitei. Então nós precisamos entender, como homens, independente de ser servos do Senhor ou não, que o perdão do Senhor para nós, ele é concedido, mas ele não é imposto. Nós precisamos aceitar que precisamos ser perdoados e buscar por esse perdão do Senhor. E aquele moço, conforme diz essa ilustração, ele foi morto na forca porque ele não aceitou o perdão do governador. Assim como ele, muitas pessoas não aceitam o perdão de Deus. O Senhor está pronto para perdoar a vida daquela pessoa, mas a pessoa não aceita. Então, nós precisamos tomar um cuidado muito grande. O pecado está à nossa volta. Não tem por onde você escapar de ser assediado por ele, mas tem por onde você escapar discernindo sobre ele vir sobre você e você fugir daquela situação. Eu queria trazer para nós 4 tópicos que está envolvendo essa questão do pecado. O primeiro ele seduz de forma sutil, sem mostrar que você está pecando. Querido, Satanás, quando ele vem sobre a minha, sobre a sua vida, ele vem com muita sutileza. Ele vem de uma forma que você muitas vezes não vai nem perceber o que está acontecendo. Eu me lembro de um cantor que já falecido, da velha guarda, que foi muito famoso na sua época, e eu, por exemplo, eu sempre fui muito fã dele, sempre gostei muito das músicas dele, que é o Nelson Gonçalves, cantor que cantava aquelas músicas de seresta, antigas. O Nelson Gonçalves, um dia, ele contou como foi que ele entrou para o mundo das drogas. Quando ele estava no auge da carreira, numa época boa da carreira dele, mas aquela carreira estava sendo muito cansativa. Ele não tinha tempo para a família, ele não tinha tempo para descansar, era show atrás de show, e aquilo começou a esgotar aquele moço. E um dia ele estava conversando num bar lá, que ele teve um tempinho para entrar naquele bar, tomar uma bebida, dar uma relaxada, e uma pessoa que o conhecia falou com ele, e ele demonstrando estar muito triste, e aquela pessoa falou: eu tenho uma solução para você, vem comigo aqui. Aí levou ele até o banheiro e deu um negócio para ele cheirar, que era a tal da cocaína. Ele nem sabia o que era. O cara falou: experimenta isso aqui que você vai ver como isso aqui vai te revigorar. E o Nelson cheirou a primeira vez cocaína, e ele sentiu que realmente
ele sentiu uma coisa diferente no corpo dele. Parece que a coisa tinha mudado, ele tinha recebido uma energia que ele não entendia de onde vinha. E ele começou, toda vez que ele se sentia meio para baixo, ele procurava por essa pessoa, esse pseudo amigo, e o cara sempre servia ele com uma quantidade daquele pó. Até que um dia, quando ele procurou por esse cara, o cara falou para ele, infelizmente, eu não tenho mais para te dar isso aí, porque isso é caro, tem que ser pago. Então, se você quiser, eu tenho para vender. Ou seja, foi tão sutil a maneira como aquele cara induziu o Nelson a usar cocaína. Por quê? Porque foi num momento de dificuldade. Ele percebeu que o Nelson precisava dar uma revigorada no corpo. Então ele usou aquele momento para induzi-lo a usar a tal da droga. Foi assim, por exemplo, que Satanás fez com Jesus naquela passagem onde Jesus estava 40 dias no deserto. Jesus estava com fome. Satanás, para tentar induzi-lo ao pecado, foi lá e falou, olha, pede que essas pedras se tornem pães. Foi o que ele fez, e aí você mata a sua fome. E Jesus falou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então você tem que ter nesse momento discernimento para que você possa realmente fugir daquela situação. Porque ele vai vir de forma sutil, ele não vai vir de uma maneira que você perceba que o que ele está te passando é para você pecar, é para você cair. Ele vai trazer de uma maneira que você não vai entender no momento se você não discernir sobre a coisa. Segundo tópico, ele te faz pecar mostrando que você pode vencer suas fraquezas. Foi o que aquele pseudo amigo do Nelson Gonçalves fez. Quando deu a cocaína para ele, aquele homem entendeu que, poxa, aquilo que eu sentia eu não estou sentindo mais. Isso que a pessoa me deu me revigorou, me deu uma nova força. Então, vamos seguir em frente. E normalmente o inimigo das nossas almas, ele vai trazer uma solução temporária para mim, para você, de algo que nós estamos vivendo, às vezes em algum momento de luta, algum momento de tribulação, e ele vai te trazer alguma coisa que vai te trazer uma solução, mas é uma solução temporária. Assim como ele fez com Jesus, trazendo para ele, olha, faz dessas pedras virarem pães, iria matar a fome de Jesus? Com certeza, naquele momento. E depois a fome não voltaria mais? Diferente daquela água que Jesus ofereceu para a mulher samaritana, quando ele diz, se beberes desta água, nunca mais terá sede. Então nós precisamos discernir sobre aquilo que está sendo trazido para nós, sobre aquilo que nós estamos recebendo do inimigo, porque muitas vezes nós não entendemos que é inimigo, achamos até que é um amigo. Aquela pessoa que está trazendo algo para mim, para você, para tentar dar uma solução em algum momento que nós estamos vivendo, nós entendemos que aquela pessoa é um amigo, então precisamos discernir se é mesmo. Se talvez aquilo que aquela pessoa está te mostrando não está sendo usado por Satanás. Então temos que tomar um cuidado. Eu não vou enumerar nada aqui do que pode ser, mas qualquer situação. Você pensa, por exemplo, você está dentro de uma empresa trabalhando, você está vivendo um momento de dificuldade financeira. E aparece uma oportunidade de você receber um dinheiro que vai te trazer um benefício, que você vai sair daquele buraco que você está naquele momento. Só que é uma coisa ilícita. Mas a pessoa vai vir de uma forma, o inimigo vai usar uma pessoa para trazer aquilo para você de uma forma, não para que você perceba que aquilo ali é pecado, mas que você perceba que aquilo vai resolver o teu problema. É a maneira como ele usa para nos tirar da graça e nos trazer para a vida de pecado. Uma outra situação também, para te seduzir, ele vai te mostrar apenas as coisas boas que você pode conquistar. Ele não vai te mostrar nada que possa te trazer um prejuízo. Primeiramente, ele vai camuflar, ele vai esconder tudo aquilo que de alguma forma pode te trazer um problema. Por exemplo, aquele homem que eu falei aqui, do Nelson, que trouxe a cocaína para o Nelson Gonçalves, ele não explicou para o Nelson, olha Nelson, isso aqui eu estou te dando isso agora, vai te ajudar, mas olha, não continua, porque isso aqui lá na frente vai te trazer uma dependência química. Não falou isso não. Ele queria que aquele homem realmente se tornasse dependente químico. Satanás, ele faz isso comigo e com você. Se você estiver passando por um momento difícil de tribulação financeira, e ele tentar trazer alguma coisa ali
para você ilícito, mas tentando te mostrar de uma forma que aquilo não vai te trazer nenhum prejuízo, ele não vai dizer para você, olha, mais lá na frente, quando for haver aqui uma CPI dentro da empresa, você está ferrado. Então, eu estou te dando essa solução, mas pensa se você quer mesmo. Ele não faz isso. Ele não te mostra o lado ruim da história. Ele só te mostra aquilo que é bom para você naquele momento, para que você caia no pecado. Isso é o papel dele. Ele é o pai da mentira, como diz em João 8,44. Ele nunca se firmou na verdade. Então, ele vem trazendo mentiras de forma sutil, parecendo verdade. Então, nós temos que tomar um cuidado muito grande com isso. Então, não se esqueça, para seduzir, ele vai te mostrar apenas as coisas boas. Ele não vai te mostrar o prejuízo que aquilo vai te trazer. Você imagina, por exemplo, uma pessoa que começa a usar uma droga. Eu sempre falo para os jovens da nossa igreja, quando eu tenho oportunidade, ninguém se torna viciado do dia para a noite. O cara, por exemplo, que se torna viciado na bebida alcoólica, ele não se tornou viciado porque ele foi numa festa e bebeu. O cara que se torna, por exemplo, viciado na droga, ele não se tornou viciado porque ele foi um dia numa festa e alguém ofereceu para ele um cigarro de maconha, ele deu um trago naquele cigarro e se tornou viciado. Não, aquilo é com sutileza que Satanás faz. O cidadão vai hoje numa situação, como foi o caso do Nelson Gonçalves, foi num momento de tribulação que ele estava passando, mas pode ser num momento de festa também. A pessoa de repente está numa festa, bebe alguma coisa diferente, vem um pseudo amigo e induz ele a usar lá uma droga qualquer, ele vai usando, aí ele acaba gostando, numa outra festa acontece de novo e aquilo vai crescendo. Vai crescendo, até chegar num ponto que aquele homem se torna um usuário comprador, ele já não vai mais depender do amigo, ele vai começar a comprar a própria droga para ele poder ter com ele. Isso acontece com o cigarro, quando os meninos, os jovens começam a fumar, muitas vezes fumando escondido dos pais, para que ninguém veja, apesar que hoje está muito diferente. No meu tempo, o jovem, quando começava a fumar, era escondido dos pais, era escondido das pessoas mais velhas, ninguém fumava nas esquinas, ninguém andava na rua com massa de cigarro no bolso e um cigarro no dedo, era muito comum você ver somente adultos fazendo isso. Mas, por exemplo, aquele jovem, quando ele começa a fumar, eles dão um cigarro para ele fumar, ele vai aos pouquinhos pegando gosto por aquilo, porque infelizmente as coisas más, as coisas malignas, elas nos atraem. E aí aquele jovem vai indo, é assim com a bebida, é assim com a droga, é assim com a prostituição, é assim com tudo que é maligno. Ele não vem da noite para o dia, ele vem a passos sutis, muito devagar, pisando um passo atrás do outro, e quando a pessoa percebe, ela já está dominada por aquele mal. Isso foi com muitos, isso foi comigo. Eu não usei drogas, mas eu, no tempo que eu estive desviado do caminho, eu falo muito isso aqui nas ministrações, eu aprendi a beber, eu aprendi a fumar, e foram de forma sutis, foram em momentos de festa, em momentos de brincadeiras, e a gente precisa tomar um cuidado. E para a gente finalizar, ele sempre vai escolher um momento que você está distraído ou fragilizado para te induzir. Pensa naquela mensagem, naquilo que eu falei sobre o cantor Nelson Gonçalves. Ele estava num momento fragilizado. Ele estava num momento que o cansaço, a estafa estava muito grande nele. E aquele amigo, aquele pseudo amigo trouxe para ele algo que veio trazer uma solução para aquele momento. Se naquele momento ele não tivesse feito o que ele fez de aceitar, talvez ele não tivesse sido preso, como ele foi preso na época dele, que foi uma época que a droga era motivo de cadeia. Hoje já não tem mais isso. Hoje já tem um monte de deputados aí, que na minha opinião é um monte de usuário de drogas, que vive protegendo esse tipo de prática. Infelizmente a gente vê aí pessoas desses partidos de esquerda que querem legalizar as drogas, usando como argumento que se a pessoa tiver liberdade de usar a droga, que ela não vai ter mais problema, porque não vai ter mais crime, ninguém vai roubar para usar droga, e a droga não vai fazer o efeito que faz na pessoa, o efeito de deixar ela dopada,
deixar a pessoa muitas vezes até agressiva, como acaba, qualquer lugarzinho que a pessoa vai, um olhar diferente já é motivo de uma briga, a pessoa andar armado, se tiver armado vai acabar acontecendo uma tragédia, e eles querem fazer isso. Mas a gente sabe que isso não é uma coisa normal e não é uma coisa boa. Por quê? Porque é com a sutileza, que nem eu falo, é com a sutileza que Satanás usa para poder induzir as pessoas. E a gente vê que, como eu falei aqui nessa parte final, ele busca os momentos de fragilidade. Pensa, eu já estive fazendo uma mensagem sobre adultério. E normalmente, quando a gente faz essa mensagem, tanto o homem quanto a mulher, no que se diz respeito à vida comum, à vida íntima, quando eles adulteram, quase 100% das vezes é porque lhe falta alguma coisa onde ele está. O homem sai para a rua e adultera porque ele está sentindo falta de algo que ele não tem em casa. A mulher, quando adultera, ela está sentindo falta de algo que não tem em casa. Quando eu falo esse algo, não é somente a área sexual, é tudo. Muitas vezes o homem, vamos falar um pouquinho do homem rapidamente, o homem é daquele tipo dedicado ao trabalho, dedicado à família, mas ele tem uma mulher que não tem a mesma dedicação. E aquilo ali, enquanto ele está batalhando, está correndo atrás das coisas boas para casa, a mulher está vivendo de uma vida totalmente diferente. Ela prefere dar atenção para a amiga, para as vizinhas, para as festas, e o marido e os filhos ficam em segundo plano. Da mesma forma acontece do jeito contrário. A mulher é aquela esposa dedicada, aquela esposa, mãe, companheira, só que o marido, em vez dele vir para casa, cuidar de ter aquele tempo com a família, ele prefere o futebol, ele prefere o joguinho de carta com os amigos num dia da semana, ele prefere o bate-papo na esquina, ele prefere todas as coisas menos a sua família. E aquela pessoa acaba se tornando frágil aos ataques do inimigo. E isso é em praticamente tudo. Não é somente na questão adultério, como tem nesta mensagem que eu já fiz há um tempo atrás. O pecado acontece a mesma coisa. A fragilidade da pessoa acaba induzindo aquela pessoa a seguir por caminhos que ela não quer seguir, mas por causa de momentos de fragilidade. Então que nós possamos, inclusive, ter uma atenção muito grande com isso. Você, marido, você, esposa, preste atenção como está a sua casa, como está o seu lar, como vocês estão vivendo, de que forma vocês estão convivendo juntos, aquilo ali está sendo uma convivência saudável. Não permita, mulher, não permita que o seu marido vá buscar felicidade em outro lugar, seja você o motivo da felicidade dele dentro da sua casa. Marido, esposa, da mesma forma, marido, da mesma forma, não permita que a sua mulher caia em adultério, buscando felicidade em outro lugar. Esta felicidade que ela tem que ter, tem que vir de Deus através de você. A palavra de Deus nos ensina que o homem casa não é para ser feliz, mas para fazer alguém feliz. E se nós tivermos no coração isso, com certeza a nossa vida como família será algo muito diferente. Então pense, querido, eu vou só relembrar aqui os 4 tópicos que eu trouxe para nós com relação a pecado. Primeiro tópico é, ele seduz de forma sutil, sem mostrar que você está pecando. Segundo tópico é, ele te faz pecar mostrando que você pode vencer suas fraquezas, ou seja, ele maqueia aquilo que você precisa, tenta jogar você numa situação para que você entenda que se você fizer aquilo, você vai resolver os teus problemas. Terceiro, para te seduzir, ele vai te mostrar apenas as coisas boas que você pode conquistar. Ele não vai te mostrar nenhum tipo de prejuízo que aquilo que ele está te induzindo a fazer vai trazer. E finalmente, ele sempre vai escolher um momento que você está distraído ou fragilizado para te induzir. Lembra com Jesus. Jesus estava fragilizado por causa da fome. E Satanás foi e tentou induzir Jesus a transformar aquelas pedras em pães. Para quê? Para que ele pecasse. Mas ele usou a palavra dizendo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu espero que você possa usar esta mensagem na tua vida de uma forma especial, que você possa também levar a outras pessoas. Não esquece daquilo que eu pedi, que é de dar o seu like,
de transferir essa mensagem para seus contatos. Nós vamos estar orando agora rapidamente e em seguida estarei fazendo as nossas considerações finais. Feche seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, quero te louvar e te agradecer por esta palavra, Senhor. Obrigado por cada vida que está assistindo, por cada família, que em nome de Jesus esta palavra possa trazer algo novo na vida de cada uma dessas pessoas. Que nós possamos entender, discernir sobre as afrontas do inimigo sobre nós, que tudo, Senhor, nas nossas vidas seja para a glória do Teu nome. Que a Tua paz e o Teu poder se manifestem em nós de uma forma especial. Que tudo seja para a glória do Teu nome, é o que eu te peço neste momento e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Querido, muito obrigado por você estar até agora comigo aqui. Que Deus abençoe sua vida. Um forte abraço, um grande beijo no coração e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir.